Aí sim, minha galera abençoada. John Olok na voz. E hoje a gente vai desenrolar uma das histórias mais conhecidas e ao mesmo tempo mais mal compreendidas que Jesus já contou. É uma parábola tão sinistra que ela tem o poder de virar a nossa visão sobre Deus de cabeça para baixo. Pega a visão. Hoje a gente vai falar da parábola do filho pródigo, mas eu gosto de chamar de a festa do pai que perdoa até as maiores mancadas. A gente sempre foca no filho que meteu o pé e gastou tudo, mas o protagonista dessa história não é ele. É um pai que representa o próprio Deus, com um amor tão absurdo e um perdão tão escandaloso que buga a mente dos certinhos. Se você já se sentiu longe de Deus, se já pisou na bola feio, ou se às vezes se acha melhor que os outros, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a fita de hoje vai te mostrar o tamanho do coração do nosso pai. Bora nessa! A história: 2 filhos, um pai e uma herança adiantada. Jesus começa a história, que tá lá em Lucas 15, com "Era uma vez da quebrada. Um certo homem tinha 2 filhos. E o filho mais novo, o rebelde sem causa da família, chegou pro pai com a maior cara de pau e mandou o papo reto. Pai, me dá a parte da herança que me pertence? Isso aqui é ouro! Anota aí, pedir a herança com o pai ainda vivo era a mesma coisa que dizer: pai, pra mim você já morreu. Eu não me importo com você, só quero o seu dinheiro para poder viver minha vida longe daqui. Era o maior desrespeito, a maior desonra que um filho podia cometer. E o que o pai fez? Deu um sermão? Deserdou o moleque? Chamou pra briga? Nada! A Bíblia diz que o pai, com o coração partido, repartiu os bens entre eles. Ele respeitou a decisão do filho, mesmo sabendo que ia dar muito ruim. Que amor, hein? Poucos dias depois, o filho mais novo juntou todos os seus panos, o dinheiro todo, e pá! Meteu marcha para uma terra distante. Ele queria a distância da família, das regras, de tudo. E lá, meu parceiro, ele zerou o game da vida louca. Gastou tudo em festas com amigos interesseiros, vivendo de forma totalmente irresponsável. A herança, que era para durar uma vida, ele torrou em questão de meses. E aí, como sempre acontece, a conta chegou. Veio uma fome sinistra naquela terra e ele começou a passar necessidade. O dinheiro acabou, os amigos sumiram e o playboy virou um Zé Ninguém. O fundo do poço foi tão grande que o único trampo que ele conseguiu foi cuidar de porcos, o animal mais impuro para um judeu. A humilhação era total e a fome era tanta que ele desejava comer a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém dava nada para ele. Lá no meio do chiqueiro, cheirando a porco com o estômago roncando, a ficha do moleque caiu. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele pensou: quantos empregados do meu pai têm pão de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Repara na humildade do arrependimento dele. Ele não ia chegar pedindo o quarto de volta. Ele ia chegar pedindo um emprego mais baixo, porque ele sabia que não merecia mais nada. Ele ensaiou o discurso e meteu marcha de volta para casa. E agora, meu parceiro, vem a cena mais emocionante da Bíblia. Enquanto o filho ainda estava longe, o pai o viu. Imagina a cena. Todo dia aquele pai devia ir pro portão, olhar pro horizonte, esperando a volta do seu filho. E quando ele viu aquele vulto magro, sujo, voltando, ele não esperou. A Bíblia diz que o pai, movido por uma compaixão absurda, correu ao encontro do filho. Naquela cultura, um homem mais velho, um patriarca, nunca corria. Era uma vergonha, mas o amor daquele pai era maior que qualquer protocolo, que qualquer vergonha. Ele se lançou ao pescoço do filho, o abraçou e o cobriu de beijos. Antes mesmo do filho começar o discurso ensaiado de "pai, piquei", o pai já o tinha recebido de volta. O perdão veio antes da confissão. Quebrada celestial, meu parceiro. Se essa cena já te emocionou, já deixa um glória a Deus nos comentários. O filho até tentou falar: pai, piquei, mas o pai nem deixou ele terminar. Ele já virou para os servos e começou a dar as ordens: tragam depressa a melhor roupa e vistam-no, a roupa da honra. Coloquem um anel no seu dedo, o símbolo da autoridade de que ele era filho de novo. Coloquem sandálias nos seus pés. Escravo andava descalço, filho usava sandálias.
Tragam o novilho cevado e matem-no, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E pá, começou a festa. O som da música e da dança tomou conta da casa. Enquanto a festa rolava solta, o filho mais velho estava voltando do trampo. Ele ouviu a música, a zoeira, e perguntou para um servo o que estava acontecendo. E o servo disse: seu irmão voltou e seu pai mandou matar o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. E qual foi a reação do filho perfeito? Ele ficou furioso e se recusou a entrar na festa. O pai, vendo a treta, saiu para tentar convencê-lo e o irmão mais velho soltou o verbo cheio de justiça própria: se liga, pai! Há tantos anos que eu te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu e você nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho que gastou a tua fazenda com as meretrizes, você matou para ele o novilho cevado. Tá ligado na mentalidade dele? Eu te sirvo, eu nunca errei, esse teu filho, ele nem o chama de irmão. Ele era um filho que morava em casa, mas o coração dele estava longe. Ele obedecia por obrigação, não por amor. Ele se achava justo por suas próprias obras. E a resposta do pai é um papo de milhão, uma aula de graça. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo a gente se alegrar e festejar, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E a parábola termina aí, com o irmão mais velho do lado de fora da festa. E a gente não sabe se ele entrou ou não. E essa é a genialidade de Jesus. Ele deixa a pergunta no ar pra gente: e você? Vai entrar na festa do perdão de Deus ou vai ficar do lado de fora julgando e se achando melhor que os outros? E aí, minha galera? Que história sinistra! A parábola do filho pródigo não é sobre um filho que se perdeu. É sobre a graça absurda de um pai que corre para nos abraçar, que faz uma festa quando a gente volta e que nos convida a celebrar o perdão em vez de julgar. E nos alerta sobre o perigo de sermos como o irmão mais velho, fisicamente perto de Deus, mas com o coração longe, cheio de justiça própria. Agora quero ouvir o seu papo reto. Com qual dos dois filhos você se identifica mais hoje? E o que essa imagem de um pai que corre e faz festa te ensina sobre o coração de Deus? Solta o verbo nos comentários. E se essa parábola te deu uma nova visão sobre o amor de Deus, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto! Paz!